sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre a mediunidade, estudando a obra Desobsessão de André Luiz. É o 15º volume. Estamos através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos quase acabando o nosso livro. Estamos na lição 69, que ele intitulou Visita ao Hospital. Para você, meu amigo, meu irmão que está chegando, muitas vezes causa estranhamento, né? Mas o que tem a ver a visita ao hospital com o trabalho da desobsessão? Já que isso não é um trabalho mais assistencial, né? Mas é que ele vai dizendo, trazendo aqui elementos para nós médiuns bem entendermos esta tarefa, nos prepararmos e nos equiparmos, né? Porque muitas vezes a gente vive muito departamentalizado. A palavra até custa, né? A gente fala assim: minha vida profissional, a vida doméstica, a vida na casa espírita, a vida na casa espírita, e aí dentro da casa espírita mesmo. O doutrinário é o doutrinário, o mediúnico é o mediúnico, e a gente vai separando muito e não percebemos a necessidade do aprendizado, porque o que a gente vai levar é o aprendizado, meus amigos. Eu creio, né, que são poucos os médiuns que são os missionários da mediunidade. A maioria de nós somos aqueles trabalhadores, aprendizes, que estamos tendo a oportunidade de um entendimento melhor da vida através da experiência mediúnica. Um alargamento da nossa visão, não é? De mundo, de vida, o aprendizado no trato com o outro, a saída de ponto de vista muito arraigado, nosso egoísmo, nosso orgulho. Então a gente está aprendendo através da mediunidade a ser uma pessoa melhor, a ser um espírito mais consciente, a ser um cristão mais atuante, de uma forma natural. Então, ele vai trazendo aqui algumas experiências que vão ajudar nesse aflorar da nossa sensibilidade, nesse entendimento da nossa sensibilidade, né? O nosso aflorar mesmo de uma vivência legitimamente cristã dentro da tarefa mediúnica, já que não é o aspecto só técnico que está interessando nessa tarefa de assistência. Então ele vem dizendo assim: visita ao hospital. Um grupo dedicado ao trabalho da desobsessão é constantemente requestado à prestação de serviço. Em meio aos pedidos diversos de concurso e auxílio, aparecem as solicitações de visita a hospitais. Então, todos nós somos trabalhadores, a gente é convocado desde assim, a saída para levar o nome de alguém, até a explicação sobre fatos que estão acontecendo, né? Muitas vezes até a escuta de dramas que a gente fala assim: meu Deus, como é que a pessoa se abriu pra gente? E muitas vezes a pessoa nem sabe que você é trabalhador, mas num transporte público, num local qualquer, a pessoa começa a trazer dramas, dificuldades da vida dela. Então, é essa a posição, né, do trabalhador, porque, na verdade, é o fluido que é identificado. E não é bem assim a nossa questão, não. É como se pairasse no ar essa frase: aqui eu posso ter auxílio, aqui eu posso pedir, aqui tem esclarecimento. Então, porque a gente não é médium só, a gente repete muito isso, no momento da execução da tarefa da casa espírita. A gente é médium para sempre, né? Para sempre. Então, tem muitos pedidos. Pedido, às vezes, de prece, de culto no lar, pedido de conversa com o familiar complicado, às vezes um pedido até silencioso. Hoje mesmo nós observávamos, a gente está gravando o programa, e viemos para uma tarefa de divulgação,
em que encontramos um velho amigo. E esse velho amigo, né, trazia sobre a questão do filho na volta da evangelização. Sempre frequentou. Mas é um momento de pandemia, esses 3 anos em que houve essa ausência do contato, há dificuldade do amigo voltar, da criança voltar à evangelização. Então ele está lá na luta, né, para isso. É um pedido de auxílio, gente. Com toda certeza hoje, aquele nomezinho, aquele companheiro, aquela família que está na dor nessa hora, ele há de fazer parte da nossa vibração, da nossa prece, do nosso desejo para a reconquista desse horário e desse momento. E aí ele fala também solicitações de visitas a hospitais. A gente viu no programa passado visita aos enfermos. E aqui, visita ao hospital. Mas o enfermo, ele pode estar no hospital ou não, né? E aí ele vai trazer alguns pontos para nós. Considerando a hipótese do atendimento, é importante que o conjunto de serviços se represente por irmãos do círculo habilitados a desincumbir-se da obrigação de modo construtivo, isto é, mantendo como trato com o enfermo ou com os enfermos atitudes edificantes de reconforto, sem mostras de impressionabilidade doentia e sem manifestações mediúnicas extemporâneas, das quais, em tantos casos, se prevalecem os espíritos conturbados para agravar sintomas e perturbações nos irmãos alienados ou doentes, a que se vinculam em processo obsessivo. Então, na verdade, quem vai a essa visita deve ser aquele médium, aquele amigo da equipe, aqueles amigos que estão mais ou menos equilibrados e educados, meus amigos. Equilibrados e educados para quê? Para não demonstrarem ou na fisionomia, né? Ou então darem passividade a espíritos ali que estão querendo que o outro fique mais doente, que o outro fique pior. Muitas vezes a questão da doença, né? Doença do sistema nervoso, desequilíbrios neurológicos, ou até desequilíbrios físicos, sendo causado por fatores obsessivos, pode acontecer daquele espírito que está causando aquilo se aproveitar do médium para falar poucas e boas, para desestruturar o doente e às vezes até para desestruturar o grupo, para desestruturar aquele médium que vai ser o intermediário do passe ou da oração. Então, é todo cuidado, todo preparo. Por isso que vai ser feita uma visita espírita, não uma visita social. É uma visita espírita. Então, o preparo da prece, da leitura, né? O cuidado, a vigilância, para não sermos aquele elemento desestruturador do trabalho. A gente vai levar o melhor. A gente vai levar a paz, o equilíbrio. A gente não vai para o hospital para levar o desequilíbrio. E também o cuidado que tem que se ter, porque às vezes não é nem ligado ao doente, ao paciente. Mas a gente passa por corredores, passa por determinadas enfermarias, passa por determinados profissionais. E muitas vezes a sensibilidade aberta pode captar situações que não serão edificantes naquele momento. Aí vem a questão. Ah, meu Deus, mas aí eu fui. Fui com boa vontade, fui querendo dar o meu melhor, mas no meio do momento, no meio do caminho, eu percebi essa influenciação. Então, nesse caso, o médium vai se abster, ele vai, se possível, procurar um lugarzinho, um recanto. Se for muito grave, ele vai pedir para um outro irmão acompanhar. É a hora do passe, é a hora da prece, do autopasse até, da prece, do reconhecimento, para a criatura se preparar para o trabalho, para aquela higienização mental, moral, para ele chegar bem ao trabalho, tá, gente? Então, ele diz aqui, manifestações mediúnicas extemporâneas. O que é isso? Manifestações mediúnicas fora do tempo, fora de hora, que não tem nada a ver com o trabalho que vai ser realizado ali. Então, todo cuidado é pouco, meus amigos.
é trabalho, todo cuidado é pouco, é vigilância, é atenção, é companheirismo. Muitas vezes a pessoa nem percebe que já está diferente, mas como trabalha em equipe, aquele irmão que está indo junto, que já conhece aquele médico, da pessoa assim, fulano está muito bem não. Então na hora, fulano, vamos nos afastar aqui, fazer uma prece, né? Vamos entrar na sintonia, vamos vibrar com Jesus, com os amigos espirituais, com o seu guia espiritual, com o seu espírito protetor, para que não haja o imprevisto no momento em que se está junto ao enfermo. No momento que se entra na enfermaria ou no quarto. É esse o grande cuidado. E aí a gente vai aprendendo esses cuidados através do estudo que André Luiz está nos dando, né? E a gente vai vendo até assim. Muitas vezes não é nem com a equipe da desobsessão, mas a gente é convocado, a gente vai com um familiar. Às vezes o familiar não é espírita. E aí o nosso cuidado, mas a gente vai como espírita, né? O nosso cuidado, a nossa atenção, a nossa leitura, o nosso estudo acerca daquela questão, a nossa preparação acerca daquele momento. Então é por isso que o estudo ele vai ser sempre o fator basilar, meus amigos, porque a atividade é espírita. A partir daí a prece, né? A meditação, a conexão com a espiritualidade superior. E eu falo até mais, muitas vezes a nossa conexão com a espiritualidade socorrista daquele hospital. Porque assim como tem os médicos, a equipe que cuidadora da saúde encarnada, tem também um médico, a equipe cuidadora da saúde desencarnada. Então a nossa conexão com esses espíritos é muito importante, é muito boa, é fundamental para o nosso entendimento. E é por isso que estamos aqui, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Essa rádio que a gente sempre pede aos amigos, aos irmãos, né? Que a gente possa manter no ar 24 horas por dia, 7 dias na semana. É muito importante essa nossa veiculação com a nossa Rádio Rio de Janeiro. A gente sabe da dificuldade que a rádio passa, que as instituições também estão passando. Então, que a gente se torne um colaborador, né, um mantenedor. Mas aí eu não tenho muitos recursos. É com aquilo que a gente tem, meus amigos. Se todos nós, da família espírita, tivéssemos, por exemplo, R$2 para doar, todos nós doássemos regularmente, já seria de grande valia, né? Mas a gente às vezes também tem essa questão, é muito pouco, eu não posso dar, eu não dou nada. E aí essa minha pequena quartela, esse óbolo da viúva, faz parte no todo. Então a gente está sempre pedindo, né? Todos nós, programadores, voluntários, estamos pedindo para que a gente possa se sensibilizar com a proposta espiritual da Rádio Rio de Janeiro. E aí, André Luiz continua falando. Estamos aqui estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na lição 69, intitulada Visita ao Hospital. E André Luiz continua assim. A comissão representativa do agrupamento anotará nomes e endereços dos visitados para a cooperação oportuna, dosando a ministração de conceitos em torno dos temas da obsessão, quando em conversa com os enfermos, ainda desprovido de conhecimento espírita, a fim de que a orientação curativa se lhes implante na mente a pouco e pouco de maneira segura. Então vamos visitar aquele paciente no hospital. Vamos anotar o quê? Nome, né? O endereço do hospital em que a pessoa está. Vamos anotar também o endereço da casa em que a pessoa vive, né? Porque ele está momentaneamente no hospital, mas ele vive numa casa. Então, e às vezes até parentes daquela casa, vamos anotar e vamos levar para a casa espírita. E lá temos o trabalho da irradiação, temos o trabalho, as diferentes tarefas, né, da desobsessão,
as diferentes tarefas que as casas espíritas, de acordo com a orientação dos seus mentores, realizam. Vamos levar. E aí, o que a gente vai conversar com o paciente? André Luiz fala que a gente evite conversar termos em torno da obsessão. Que a gente possa trazer o quê? E aí, o grande livro é o Evangelho. Vamos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar de Jesus, contar a passagem de Jesus, comentar sobre a passagem de Jesus, né? Vamos olhar, falar sobre as preces, vamos falar sobre as preces consolador, sobre a dor, mas o efeito da dor. Vamos até trazer, meus amigos, tem na leitura subsidiária casos, né? Casos, algumas coisas que às vezes possa alegrar o doente, né? Podemos trazer poesia, podemos, se for possível, no ambiente, trazer músicas, baixinho, alguma coisa para mudar aquele campo vibratório, para tornar aquele ambiente, que é um ambiente congestionado, um ambiente doentio, num ambiente restaurador, num ambiente curativo. A visita, né, respeitando, é claro, a dor do doente, mas deve ser um momento assim de alegria, de refazimento, em que a gente vai dar o melhor para aquela pessoa estar bem, para aquela pessoa ficar de pé. Então não é na hora, mesmo que a gente perceba o processo obsessivo, de falar em obsessão. Mas que tal a gente falar em restauração? Que tal a gente falar em harmonia? Que tal a gente falar em bom ânimo, em força para a luta? Que tal a gente trazer até histórias, né, verídicas de companheiros que, graças à doutrina espírita, com a prece, com a fé em Jesus, conseguiram estar bem. Então, tudo isso, meus amigos, são serviços que nós já podemos trazer e que, com certeza, vai mudar aquela ambiência de dor, de desesperança, de desânimo, numa ambiência de esperança, de equilíbrio, de bom ânimo, de fé. Não é? Às vezes a criatura está descrente, a criatura está com grandes preocupações, grande transtorno. Se houver alguma preocupação, através de ordem material, um recado que se possa dar, um auxílio que se possa dar, que a gente possa tranquilizar o doente. Então a visita vai ter esse efeito tranquilizador, esse efeito restaurador, não um ponto atemorizador. Mas o esclarecimento, né? A questão da fé em Deus, da vida futura, da misericórdia divina, podem e devem ser trazidos, né? Sempre sendo trazidos. Só que, nesse momento, a instrução ela vai ter que ser dosada com o algodão do consolo, com o algodão desse equilíbrio, né? E ele continua dizendo: é imperioso observar que os médiuns psicofônicos auxiliarão com mais eficiência se puderem conhecer de perto os enfermos que lhes solicitam socorro, e os médiuns esclarecedores muito aproveitarão no trato com os estabelecimentos de cura mental, aprendendo a técnica de conversar com os espíritos perturbados, no exemplo e na experiência dos enfermeiros dignos junto aos doentes complexos. Então aqui ele está sugerindo, né, que aquele médico que é dialogador, que conversa com os espíritos, né, o doutrinador, que vai ser muito interessante ele conhecer como é que naquele trabalho de psiquiatria, né, como é que os médicos, como é que os enfermeiros trabalham, conversam com o paciente mental, doente mental. Por quê? Porque, na verdade, aquele companheiro que chega na reunião para ser atendido, ele é um paciente. A mente dele não está ajustada com a ordem divina. Então, ele é um paciente também. Ele é um paciente. Um paciente, um doente moral, né? Um doente moral que vai necessitar de paciência, de respeito, mas também de muito tirocínio, de muito conhecimento, como lidar com aquilo. Como fazer a separação entre o que é contado e o que é real. O que aproveitar da fala que o espírito está trazendo. É isso, gente.
Se a gente for a um local de tratamento psiquiátrico, a gente vai ver que o médico, o enfermeiro, vai ficar numa posição, assim, ouvindo tudo, mas colocando uma parede, colocando um filtro naquilo. Porque se ele absorver, né, e der importância a tudo que o paciente traz, o tratamento não será feito. Vai haver um desvio, vai haver uma deturpação. Então, há um aprendizado da escuta. E há um aprendizado, o que eu vou fazer daquele conteúdo que foi trazido, né? E então, um grande aprendizado para o médium psicofônico, que ele vai observar o que acontece com ele também, no momento da tarefa, e para o médium esclarecedor, também um aprendizado bom. E para o médium passista também, né? Ele vai aprender a questão, ele vai meditar um tanto quanto a eficiência do passe, quanto a oportunidade do passe, essas questões. Ele diz, urge também que o comando socorrista observe as normas vigentes na organização hospitalar visitada, comportando-se de tal modo que não lhe fira os princípios. Então, mas é o grupo que vai visitar. Ele vai ter que ver o horário, né? Ele vai ter que ver muitas vezes os trajes. Nós tivemos esse momento aí de Covid, em que a gente tinha que se vestir com aqueles trajes mesmo de hospitalares. Em alguns hospitais não tinha pra gente. Então, se você quisesse visitar, você tinha que comprar aquelas roupas, né, em loja de material hospitalar para poder entrar. Tudo isso são regras. O tempo que pode ficar. Há locais em que entra o paciente de cada vez, um visitante de cada vez. Então o visitante entra e aí ele sai para que outro possa entrar. E naquele momento, se tem a família, se tem mais alguém para entrar, a gente vai ter que ter o bom senso de não ocupar todo o tempo, ocupar o tempo necessário. Então é todo um trabalho de raciocínio, né? Uma fé raciocinada, raciocínio mesmo, e eficiência dentro do trabalho que nós teremos que realizar. Então, observar horário, observar conduta, observar silêncio, né? Muitas vezes é o silêncio grande que tem que ser feito, eu falar baixinho. Em outras vezes, o paciente não pode ser tocado. A gente tem que respeitar essas normas todas. Nós estamos entrando, não no centro espírita, mas está entrando no hospital. Então, no hospital existem regras e a gente, como trabalhador disciplinado, tem que aprender o respeito das regras, até para não causar uma situação difícil para a família, que muitas vezes é quem convidou, ou muitas vezes até para o paciente, que às vezes o paciente é que pediu a nossa chegada lá. E a gente não pode ser um inconveniente para a família. Muitas vezes a pessoa vem de longe ou vem com dificuldade, né? Tanto no transporte quanto no tempo para estar ali. E aí não é porque somos espíritas que a gente vai ocupar, vou oferecer o melhor. Não. Vamos assim ter a disciplina, o respeito, que aí tudo cabe certinho, né? Se a gente trabalhar com a mente, mas também com o sentimento, tudo vai ser muito bem. E aí a gente lembra daquela expressão lindíssima do nosso amado amigo Gibson, que ele falou: o que a gente não puder fazer de melhor, Deus completa, sempre Deus completa. Meus amigos, que a gente possa pensar e exercitar. Em tempos de tanta indiferença, visitar um doente vai ser de muito bom alfito para nós, para quebrar esse gelo, né? Para quebrar esse medo. E com toda certeza, a gente vai sair enriquecido de aprendizado e dessas vibrações generosas que com a direção de um hospital, que os amigos espirituais daquele paciente vão endereçar a cada um de nós pelo trabalho cristão que é realizado. Lembremos, às vezes, a gente vai visitar um, mas às vezes quando é enfermaria, tem um outro que precisa de visita também. Então vamos compartilhar, se possível, esse nosso tempo, esse nosso momento. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.